Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. É bom aprendermos lições através da vida de outras pessoas, pois aprendendo de outras pessoas é uma parte de sabedoria. E hoje quero falar acerca de algumas lições da vida de Pedro. Lições da vida de Pedro. Onde é que ele estava inicialmente, a luta que ele teve e algumas dizeres diretos de Cristo a ele, pois Jesus Cristo teve conhecimento, o entendimento perfeito de onde Pedro estava, que dificuldades é que ele tinha. Mas Jesus Cristo sempre foi muito paciente e persistente com Pedro. E para nós temos uma viagem, digamos assim, nesta vida semelhante, digamos, a Pedro. Também temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades individuais, mas, tal como Pedro, nós precisamos da paciência e da misericórdia de Cristo até chegarmos ao ponto em que, de facto, entendemos o que Ele quer que nós entendamos nesta vida cristã. Então, vejamos aqui em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, vejamos como ele descreve que todos nós, digamos assim, somos forasteiros, ou digamos, peregrinos ou estrangeiros neste mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele escreve aqui esta epístola e diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Padapócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mas está a falar que somos forasteiros. Aqueles cristãos eram forasteiros de dispersão, nós somos forasteiros neste mundo, somos estrangeiros neste mundo. Nós não somos deste mundo. Vivemos neste mundo, mas não devemos ser deste mundo. Somos estrangeiros, somos peregrinos, somos forasteiros neste mundo. E por isso temos esta lição na nossa vida, esta lição que é para transformar a nossa vida, para nos transformarmos, para começarmos a viver a vida da maneira que Cristo quer que nós vivamos, uma vida diferente. E por isso, vejamos então hoje esta história de Pedro, para aprendermos algumas lições e para sermos encorajados pela paciência e pela persistência de Jesus Cristo. Então começamos a ver a história de Pedro, lendo primeiro em João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 42, que se vê quando Pedro foi inicialmente chamado por Jesus. João 1, 42 diz assim, nesta secção, diz assim, estavam aqui estas pessoas, os dois discípulos de João Batista, e depois levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse assim: Tu és Simão, o teu nome é Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, é uma pedra, era uma pedra. E por isso Jesus já sabia alguma coisa acerca deste homem, porque disse: Tu és Simão, conhecia-o, e por isso conhecia-o que Pedro era um trabalhador, bom trabalhador, é uma pessoa que trabalhava
trabalhava duro, trabalhava forte, era um bom trabalhador, não era preguiçoso. E, como sabemos, ele era um pescador. E era um bom trabalhador na profissão dele. Trabalhava com força, com energia. Um bom trabalhador. E vejamos então aqui um bocadinho acerca de Pedro. Vamos então ler aqui em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, começando a ler do versículo 1 até ao versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, isto é da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, entrou neste barco, Simão, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, afastasse o barco um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Cristo sabia que a voz era projetada pela água e do barco falava para as multidões, e a voz era, digamos assim, como amplificada, amplificada através da reflexão da água, da voz pela água. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Se vocês são pescadores, sabem que o tempo ideal de pescar é assim, amanhã, na manhãzinha cedo, em que os peixes vêm à rede, e eles tinham trabalhado a noite toda. Era um grande trabalhador, e pescaram nada, não pescaram nada. E então Pedro: Senhor, trabalhámos a noite toda, agora até amanhã, agora não é hora de ir pescar. Mas pronto, queres que eu deite a rede? Deite a rede. Diz assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quase que os barcos se afundaram, porque estavam cheios de peixe. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Ele reconheceu que isto era um milagre, porque sabia. Trabalhou a noite toda, não pescou nada. Agora de manhã, já tinha passado a hora de estar a pescar, deitou a rede e apareceu este montão de peixes. Uma coisa, digamos assim, para ele, um pescador, uma coisa impossível. Ele reconheceu que isto era um milagre, e por isso ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que era um milagre, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Mas vê-se que Pedro era um trabalhador, era um bom pescador, mas reconheceu: isto é um milagre. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. Serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Lendo isto inicialmente, a aparecer, Pedro entendeu muito bem o que tinha que fazer. Mas não, Pedro não entendeu. Não entendeu, porque a mente dele ainda estava no físico. Ele só viu as coisas físicas. Viu este milagre físico e viu estas coisas físicas. E vê-se que a mente de Pedro, a maneira dele pensar, ainda estava no físico. Vejam também um bocadinho mais adiante, em Lucas capítulo 8, versículo 42, ao fim do versículo 42 até ao versículo 45. 8, ao fim do versículo 42, diz assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Ao
fim do versículo 42. 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Tinha este derrame de sangue por 12 anos, continuamente a derramar sangue. E tinha procurado doutores e médicos e tudo, e ninguém a conseguia curar. Porque diz assim, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Tinha gastado todo o dinheiro que tinha e continuou a estar doente. Veio por trás dele, isto é Jesus Cristo, e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Imediatamente parou esta hemorragia que ela tinha. Mas Jesus disse, quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, o Simão, com os seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem, quem me tocou? Está todo mundo aqui à tua volta, como é que estás a dizer quem me tocou? Vê-se, Pedro estava a pensar aqui no físico, não viu o espiritual aqui. Ele só viu o físico. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder espiritual. Saiu este poder dele. Mas o Pedro não viu esta energia, este poder de Jesus Cristo, um poder espiritual. Pedro ainda estava a pensar nas coisas físicas. Sim, Pedro viu vários milagres, mas não entendeu o princípio espiritual. Pedro até foi enviado como um dos apóstolos inicialmente. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo, vejamos primeiro o versículo 2, para ter uma ideia do contexto aqui. 10, versículo 2, diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, e os outros, depois dá o nome deles, vê-se que Pedro era um deles, Pedro estava aí, e depois continuando então a ler no versículo 5, diz assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai aos israelitas, não vás aos gentios, não vás aos samaritanos. Vocês vão aos israelitas primeiro. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios. De graça recebestes, de graça dai. Ele, nessa missão, tiveram poderes de milagres, tiveram capacidades de fazer alguns milagres. Pedro estava entre esses que foram enviados para curar os doentes. Diz assim, curar enfermos, curar os doentes. Poder de fazer milagres. Mas Pedro ainda não entendia o espiritual. Vejam, por exemplo, no capítulo 14 de Mateus. Mateus 14, começar a ler do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em que, indo à noite, à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas,
porque o vento era contrário. Por isso havia um vento forte e estava a causar estas ondas e o barco estava a ser açoitado por estas ondas. Na quarta vigília da noite, isto é, digamos assim, entre as 3 às 6 horas da manhã, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ficaram cheios de terror e exclamaram: é o fantasma! E, tomados de medo, gritaram: Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temam. Então vejo aqui no versículo 28, respondendo, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Vê-se assim, Pedro tinha assim mais coragem, uma pessoa, um trabalhador que tinha mais coragem, falava assim mais abertamente. Bem, então diz-me para ir contigo. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começou a olhar para o físico. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu-lhe a mão e tomou-lhe e disse: homem, de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Pedro ainda estava, como vemos aqui, a ver no físico, mas começou a haver uma transição. Começaram a reconhecer que Jesus Cristo não era só um mestre, digamos assim, mas era o Filho de Deus. Começaram a entender este grande significado, que ele era este grande significado. Começaram a pensar nas coisas com uma outra dimensão. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, no capítulo 16 de Mateus. Mateus, capítulo 16, começando no versículo 13. 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, e outros dizem que és o Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, um outro mestre, um outro profeta, uma outra pessoa. Igual a outros humanos, digamos assim, mas com uma missão especial. E há certas pessoas no mundo hoje que pensam que Jesus era simplesmente um profeta especial. Era simplesmente um grande profeta. Então Jesus perguntou a eles, versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vocês, quem é que vocês pensam que eu sou? Respondendo Simão Pedro, aqui vê-se Pedro, mostra uma vez mais esta posição, digamos assim, de pessoa que fala primeiro, que tinha mais coragem de falar e ser mais aberto neste assunto. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, isto é, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eles começaram a entender, vê-se aqui esta transição, começaram a ver que havia algo especial acerca de Jesus Cristo. Não era um outro mestre, não era só um outro profeta, era o Messias. Era o que veio do céu para a terra. Aquele que tinha estado ao lado de Deus e que voltou para estar ao lado direito de Deus, voltou para onde ele estava, veio de onde estava, voltou para onde estava, é aquele especial que estava ao lado do Pai. Era o Filho de Deus, era o Messias. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Estás a ser abençoado, Pedro, porque o que estás a entender vem do Pai.
É um entendimento especial do Pai para saberes quem eu sou. Queridos irmãos, é importante para nós termos este entendimento de quem é Jesus Cristo. Começa, digamos assim, a ser um passo no nosso desenvolvimento cristão para entendermos de facto quem é Jesus Cristo. E isto é uma pergunta importante, é uma questão importante no nosso crescimento cristão. E vê-se aí que o Pai estava a trabalhar com ele. Versículo 18. Também te digo que tu és Pedro. Palavra grega é Petros, que é uma pedra. É Pedro, é uma pedra que se pode agarrar com a mão, uma coisa assim pequena, uma pedra. E sobre esta pedra, mas agora a palavra aqui sobre esta pedra é Petra. Petra, que é digamos assim, é uma rocha, que é um rochedo, que é uma coisa enorme que não se pode levantar com a mão. Que está agora a referir-se a Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse, tu és uma pedra, mas sobre esta rocha, esta pedra grande, que é Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Vou edificar a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, à volta de mim, desta rocha que é a pedra. E as portas do inferno, e no grego diz aqui do Hades, que isto é da morte, não prevalecerão contra ela. As portas da morte, isto é, a igreja de Deus nunca morrerá. Vai ser algo que continuará desde o dia de Cristo até hoje em dia. E por isso a Igreja de Deus existe hoje em dia, da qual nós somos membros deste corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, do reino de Deus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus. Vais ter a oportunidade de dar uns certos acordos aqui na terra, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vê-se aqui um grande poder à Igreja de Deus. Não é para desfazer os mandamentos da lei de Deus, está claro, mas para detalhes, certas coisas que as pessoas tenham dificuldades a interpretar, como é que vais fazer assim ou assado, assim. Então, diz, olha, a Igreja decidiu desta maneira e pronto. É assim feito. Vê-se aqui que houve uma transição no entendimento, uma transição de que agora Jesus Cristo estava a mover o crescimento para um novo passo, para fazer coisas que não se tinha feito anteriormente. Era um período de transição para começar a construir a Igreja de Deus. Então advertiu os discípulos de que não dizerem a ninguém que ser ele o Cristo, e desde esse tempo, a partir desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Isto era necessário de sofrer e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus Cristo, então, começou a ensinar, a dar este novo, digamos assim, entendimento, a mostrar aos discípulos que seria necessário que ele sofresse e que fosse morto e que viesse a ser ressuscitado. Por isso vê-se esta transição para um novo, digamos assim, elemento de entendimento, para uma nova fase no entendimento. E Pedro chamou Jesus Cristo à parte e começou a reprová-lo, dizendo: ó Jesus Cristo, tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Vê-se que aqui Pedro tinha as suas
próprias ideias, tinha outras ideias acerca de Jesus Cristo. E tinha as suas ideias físicas ainda. Não estava a ver do espiritual, do que era necessário que Jesus Cristo fizesse. Não estava a ver o espiritual. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele foi, digamos assim, castigado verbalmente de uma maneira muito forte por Jesus Cristo. Mas tentou mostrar a Pedro o que é que ele precisava de aprender. O que ele ainda precisava de aprender. O que é que Pedro ainda precisava de aprender? E precisava de aprender a pensar das coisas de Deus. A pensar das coisas espirituais e não das coisas dos homens. É o problema que Pedro tinha. Ele estava a pensar no físico e não no espiritual. E Jesus entendeu muito bem e viu muito bem que Pedro ainda tinha esta dificuldade. E Jesus deu a Pedro, deu tempo, teve paciência com ele, foi persistente com ele, com Pedro. E é uma lição que nós todos temos que aprender, queridos irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos esta lição a aprender, que não devemos estar a pensar nas coisas físicas deste mundo, mas devemos de estar a olhar para diante disso, para além disso, para as coisas espirituais, que é um serviço, que é um sacrifício, que é exatamente o que Jesus Cristo estava a fazer. Ele tem que servir, ele tem que fazer um sacrifício, e por isso estava a ver as coisas de um ponto espiritual, e Pedro ainda não via isso, ainda não estava a pensar das coisas de Deus. Sim, Pedro já estava a ser abençoado, como lemos no versículo 17, que disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram quem eu sou, mas o Pai. Mas ainda não entendia bem, ainda tinha a mente, estava neste período de transição, mas ainda não tinha entendido bem que Jesus Cristo, que a missão de nós tem que ser uma espiritual e não física. Temos que ter a mente nas coisas espirituais. Estes detalhes estão aqui, irmãos, para nós vermos que precisamos de mudar, transformar as nossas vidas. Precisamos de transformar as nossas vidas. E, queridos irmãos, isso é um processo. Tal como Pedro aqui, foi um processo. Levou tempo. Também leva tempo nas nossas vidas. E por isso temos confiança que Jesus Cristo é paciente, é misericordioso e é persistente conosco, como foi com Pedro. Vê-se que Pedro ainda não o entendia neste momento. E talvez você ainda esteja assim como Pedro, ainda não entende bem estas coisas todas das quais estamos a falar aqui na Igreja de Deus. E vejam então ao período pouco antes de Cristo morrer, naquela noite em que ele foi traído. Vejam em João capítulo 13. João capítulo 13. Vemos que aí Pedro ainda não entendia isto. João capítulo 13. Vejamos então a começar no versículo 1, que é a história que conhecemos bem do lava-pés. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus e que estava no mundo, amou-os até ao fim, acabada a ceia, como diz na Almeida corrigida ou na Almeida fiel, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este, isto é, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus tinha vindo de onde Deus estava e voltava para onde Deus estava, ao lado de Deus, sentado ao lado direito, tinha vindo daí e voltava para aí. Levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, depois de Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Simão Pedro perguntou a Jesus: Tu lavar os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Respondeu-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Estão a ver o que é que Pedro disse aqui? Não estava a ver as coisas no plano espiritual. Nunca me lavarás os pés. Quanta vez já ouvi pessoas que estão a vir para a igreja, ou vêm para a igreja, ou querem estar na igreja, e dizem: eu nunca farei isto assim, eu nunca acredito nisto. Nunca acredito nisto. Cuidado. Jesus disse aqui, o Pedro disse a Jesus: nunca me lavarás os pés. E então respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas vemos que Pedro ainda não entendia este significado espiritual. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. E depois continua a explicar esta lição espiritual. Uma lição espiritual, digamos assim, de humildade. Uma lição espiritual, digamos assim, de serviço. Uma lição espiritual de sacrifício. Sim, de sacrifício. Sacrifício de Jesus Cristo. E depois vejam, no versículo 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vocês precisam de fazer como eu fiz. Vocês precisam ter esta mentalidade, esta maneira de pensar, esta mente de Cristo, para fazerem como eu fiz. Não é só lavar os pés de outras pessoas, uma coisa física. Entendem o espiritual? Sim, lavar os pés, o lava-pés, é uma cerimónia que devemos fazer, parte da cerimónia da celebração da Páscoa, no dia correto, mas entendem o significado disto? Entendem o significado disto? Diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, faceis vós também. O significado da lição espiritual não é fisicamente lavar os pés. Lavar os pés é só uma analogia do espiritual. O espiritual é serviço, é um sacrifício para com os outros. É dar a nossa vida aos outros. É sofrer pelos outros. Lembrem-se quando Jesus disse que tinha que morrer e sofrer, e Pedro disse: não, tenha compaixão de ti, isso não te vai acontecer a ti. Então Jesus disse: arrebata-te de mim, de Satanás. Queridos irmãos, o que está a dizer é que eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz. O que é que ele fez? Morreu por nós. Sacrificou a sua vida. Nós temos que sacrificar a nossa vida a outros. É um entendimento espiritual do lava-pés. Sim, de ser humilde, de servir, mas além disso, de sofrer por outros. Vê-se que Pedro ainda não entendia isto. Pedro ainda não entendia isto. Vejam parte da lição que ele dá aqui, no versículo 19, diz: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Para vocês, de facto, acreditarem que eu sou. O eu sou foi aquele que conduziu o Israel do Egito à terra prometida. Foi o
eu sou. Para vocês saberem que eu sou. Jesus Cristo foi aquele ser que levou, é a rocha que guiou os israelitas através do Mar Vermelho e através dos 40 anos no deserto. Para crerem que eu sou. Começam a entender com quem Cristo é. Isso é, como eu expliquei, a parte desta transição de entendimento de quem Cristo é, e como quem Cristo é, temos que entender as coisas espirituais. As coisas espirituais é a necessidade de sofrer pelos outros. Depois, parte disso, parte de sofrer, mostrou a eles quem havia de ser o traidor, foi identificado o traidor, e depois disse, no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos amais uns aos outros. Isto é, amar como? Amar através de sacrifício para os outros. Por isso é que lembra-se até mesmo Paulo fala depois acerca dos homens para se sacrificar pelas suas esposas. Isto é um ato de amor. Por isso está a elevar a lei de Deus para um amor de sacrifício próprio para com os outros. Amar aos outros mais do que amamos a nós próprios. Assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Vê-se a lição que Cristo estava a ensinar aqui, uma lição espiritual. Não é só entender o que precisamos lavar os pés, mas é uma lição espiritual muito mais alta. E por isso é que Jesus disse, ao fim do versículo 33, por onde vou, vocês não podem ir. Pois, porque ele tinha vindo do Pai e ia de volta para o lado do Pai. E por isso, para onde eu vou, estar ao lado do Pai, vocês não podem ir. Não podem ir para o céu e estar ao lado do Pai. Vocês ficam aqui na terra. Vejam então, versículo 36. Perguntou-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Ainda não entendia esta coisa espiritual, de quem era Cristo, de onde ele tinha vindo, de onde ele ia, o significado espiritual profundo disto. Não entendia. Pedro ainda não entendia. Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Na ressurreição, aonde Cristo for, a noiva vai estar com ele. Replicou Pedro, Senhor, por que não te posso seguir agora? Por ti darei a própria vida. Por ti darei a própria vida. Ele começava a entender que era preciso um sacrifício, mas não entendia isto de facto, porque disse, por ti darei a tua própria vida. Então Jesus Cristo lhe disse, versículo 38, darás a vida por mim? É verdade, na verdade, ouve bem o que estou a dizer. Te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes ainda esta noite. Ainda esta noite vais negar 3 vezes. Como é que podes estar a dizer aí que dás a tua vida por mim? Vejam o que Jesus Cristo estava a dizer. Tu ainda vais tropeçar. Tu, Pedro, ainda não entendes isto. Ainda vais tropeçar. E Pedro disse, não, eu não vou tropeçar. Eu vou-te dar a minha vida. E Jesus Cristo disse, sim, vais tropeçar. Vais tropeçar. Vê-se que Jesus Cristo sabia aonde Pedro estava. Melhor que Pedro. Entendia a fraqueza de Pedro. E era paciente
e persistente com as fraquezas de Pedro. A boa nova, queridos irmãos, é que Jesus sabe onde você está. Jesus sabe a sua fraqueza e a minha fraqueza. As nossas fraquezas. E Ele é paciente e persistente e não nos deixa. A decisão é nossa de nos mantermos fiéis até ao fim. Mas é um grande encorajamento, porque como Jesus Cristo foi fiel e persistente e paciente com o Pedro, Jesus Cristo também é paciente e persistente consigo e comigo. Graças a Deus. Vejam em Lucas capítulo 22 como descreve isto em um bocadinho mais de detalhe. Lucas 22, versículo 31 a 34, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus Cristo está a explicar um bocadinho mais de detalhes. Ouve, Pedro, Satanás quis ter-te, agarrar-te, atacar-te ao teu pescoço e esmigalhar-te. Versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Queridos irmãos, o que Jesus Cristo fez por Pedro, faz por você e faz por mim. Ele não quer que Satanás nos destrua. Não quer que Satanás destrua a você, não quer que Satanás destrua a mim. Tu, pois, quando te converteres, vem aqui Jesus Cristo, antes de morrer, naquela noite em que foi traído, disse a Pedro, quando te converteres, ele ainda não estava convertido. Pedro ainda mentalmente não tinha ligado isto a entender do físico para o espiritual. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos, encoraja os teus irmãos. Isso eu quero que tu faças. Encoraja os irmãos, dá-lhes coragem. Queridos irmãos, é o que nós estamos a tentar a fazer aqui a você hoje. Estamos a dar-lhe encorajamento. Espero que o receba. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vê-se como aqui esta história de Lucas dá uns detalhes adicionais aqui acerca da posição de Pedro. Pedro ainda ia batalhar com isto. E por isso é que disse, quando te converteres. Vejam que Pedro, depois de 3 anos e meio de estar em direto contato com Cristo, depois de 3 anos e meio de estar em direto contato com Cristo, durante esta missão de viver com Cristo durante o período em que ele pregou na terra, ainda não se tinha convertido. Jesus Cristo, como disse, sabia onde Pedro estava no seu desenvolvimento espiritual. Jesus Cristo foi paciente e foi persistente com Pedro. Vocês sabem o resto da história. Pedro, de facto, negou Cristo, ouviu o galo, olhou para Cristo e chorou. E reconheceu o que ele era. Reconheceu o que ele era. E reconheceu que não tinha vivido ao padrão que Jesus Cristo queria que ele vivesse. Ele reconheceu nesse momento que era muito fraco e sentiu-se culpado. Queridos irmãos, todos nós precisamos chegar a este ponto de reconhecimento que ainda não chegamos ao entendimento do que devemos, de facto,
entender e temos que continuar a crescer espiritualmente. Pedro finalmente reconheceu que estava errado e que Jesus Cristo estava certo. E, queridos irmãos, Pedro, acho eu, que quase que desistiu depois disso. Foi tão forte para ele que quase desistiu. Porque vejam aqui em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado, Marcos 16, versículo 6 a 7, diz assim, depois de ter ressuscitado, e porém lhes disse, não vos atemorizais, buscai a Jesus o Nazareno, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Vocês estão a procurar por Jesus? Bem, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Ver o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos. Vai dizer aos discípulos. E a Pedro. Parece que Pedro já não se considerava como parte dos discípulos. Vai dizer aos discípulos e também a Pedro, além dos discípulos. Aquele acontecimento, quando ele negou a Cristo, foi tão forte para Pedro que Pedro pensou, perdi isto tudo. Não vale a pena. Vou pescar. Vou para a pesca. Vou de volta aonde estava a pescar. Pedro, é possível que se tenha considerado que já não era um dos discípulos. Ficou desencorajado e por isso vê-se aqui ele distinguido dos discípulos. E por isso, mais milagres foram necessários. Mais milagres foram necessários. Porque Pedro disse, vou para a pesca. Vou voltar onde estava. Isto foi um período muito bonito, 3 anos e meio, foi uma grande história, mas isto não é para mim. Isto não é para mim. Vou de volta à pesca. Vejam isso em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Tchau, vou para a pesca. Vou pescar. Isto não é para mim. Disseram os outros também. Os outros, também nós vamos contigo. Mas nós também vamos. Vamos para a pesca. Vamos para a pesca. Isto foi uma perca de tempo. Vamos de volta à pesca. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada pescaram. Nada pescaram. Lembra-se quando eles primeiro foram chamados, não tinham pescado nada? Agora foram de volta para a pesca e pescaram o quê? Nada. Nada. Nada apanharam. Mas ao clarear da manhã, da madrugada, estava Jesus na praia, simplesmente não o reconheceram. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, tens aí alguma coisa para comer? Não, foi uma noite de pesca, não pescámos nada. Então lhes disse, vocês lancem rede à direita do barco. É como se tivessem a lançar a rede do lado esquerdo, agora têm de lançar do outro lado e do lado direito vão apanhar muito peixe, mas porque eu estava a pescar do lado errado. Mas que ideia, não é? Mas que ideia, pensariam eles. Lancei a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. Bem, não temos nada a perder. Passamos aqui a noite toda a deitar a rede do lado lá. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Como dizem, déjà vu. Faz-te lembrar de coisas do passado, não faz? Quando foram chamados primeiro por Cristo, não tinham pescado nada e de repente ele disse, vai, depois dele pregar ali
Disseram, agora vocês vão pescar, mas Pedro disse, mas agora já trabalhámos a noite toda, agora nesta hora já não vale a pena estar a pescar. E então pescaram e apanharam uma quantidade de peixe de novo, uma vez de novo, a mesma história, a repetição da mesma. Jesus Cristo foi chamá-los da pesca. Aquele discípulo a quem Jesus amava, isto era o João, disse a Pedro, é o Senhor. Entendeu que era Jesus Cristo. É o Senhor. É como bater assim uma coisa, pum, na cabeça. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Jesus Cristo já estava ali a fazer um churrascozinho com peixes e com pão. E disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que abastes de apanhar. Vemos aqui uma história maravilhosa. Vê-se uma repetição, vê-se que a história de que Jesus Cristo teve paciência com eles. E Jesus Cristo deu-lhe tempo. Deu tempo a Pedro a chegar às suas decisões na vida, e deu-lhe aqui, digamos assim, outra chance, outra oportunidade. E Cristo não desistiu nele. Teve paciência e persistência. Então, continuando aqui, no versículo 15, diz assim, depois de terem comido, perguntou-lhes Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-te mais do que os outros? Tens agape love mais do que os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu tenho amor de irmãos para contigo. Filho. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse isso 3 vezes. E vê-se que Pedro nem tinha coragem de usar a palavra agape, de amor agape. Vê-se que Pedro sentia que não estava a este nível. Mas Pedro começou a entender a instrução precisa de pastorear ou apacentar os cordeiros e as ovelhas. Vê-se aqui que Pedro aprendeu a lição para ver o espiritual. Para ver o espiritual. Como quantas pessoas poderiam ser salvas através de Jesus Cristo. Finalmente, ele aprendeu e recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vê-se como Jesus Cristo deu tempo. Jesus Cristo dá tempo a nós. Mas é Jesus Cristo que nos chama. Foi Jesus Cristo que o chamou. Nós somos chamados. Vejam então ao fim da vida de Pedro, na primeira epístola de Pedro. Vamos ler no versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vê-se aqui então como Pedro aprendeu a lição de ver o espiritual. De ver o que é preciso fazer, não só o físico, mas o espiritual. Vejam no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Estava a entender que esta fé tem mais valor que as coisas físicas. Mesmo apurado por fogo, redunda em louvor. Apurado por fogo, isto é por dificuldades, por sofrimentos, por problemas na vida. Sim, queridos irmãos, temos problemas na vida. De pessoas que são inspiradas pelo maligno. E precisamos de estar encorajados, queridos irmãos, que Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus, são pacientes e são persistentes
para conosco. E nós temos de ter cuidado para vivermos a vida de uma maneira que seja agradável a Ele. Cuidado com as nossas palavras, cuidado com o nosso exemplo, cuidado com a maneira que nos conduzimos, como falamos a outros. Redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Vocês não viram a Cristo e vocês o amam. Vocês não viram a Cristo. Eu vi, disse Pedro, mas vocês não viram. E mesmo assim, porque vocês não o viram, mesmo que vocês não o viram, ainda o amam. Estão numa posição que eu não cheguei a estar por 3 anos e meio. Vocês já estão lá. Mas vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vocês já estão a ver a coisa espiritual que eu não conseguia ver. Que eu não consegui ver por anos, disse Pedro. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Dar testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo. Lembra-se que Paulo, inicialmente, disse a Cristo: não, tu não vais morrer, não vais sofrer, isso não te acontece, tem compaixão de ti mesmo. E então Jesus Cristo disse: arrebata-te de mim, de Satanás. Estes homenzinhos, estes cristãos aqui, já entendiam o testemunho da necessidade dos sofrimentos referentes a Cristo. Mas não são isso. Entendiam mais. Vejam, continuando a ler aqui no versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Continuando, como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, não vos caem nestas paixões físicas, não pensem no físico, pensem no espiritual. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Não pensem no físico, pensem no espiritual. Em todo o vosso procedimento, por escrito está: sede santos como eu sou santo. Pensem no espiritual, não no físico. Continuando depois, no versículo 22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Este amor que envolve sofrimento, como Jesus Cristo disse: amai a outros como eu vos amei. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, o Espírito Santo de Deus, que é uma semente incorruptível, que entra no espírito do homem e que gera. Vocês são regenerados de semente incorruptível, que é através da imposição das mãos após o batismo, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, as coisas físicas é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A glória das coisas físicas dura um pouco tempo. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do Senhor, as coisas espirituais que vocês têm a pensar, porém, permanece eternamente. Temos que pensar no espiritual. Isto é a mensagem que recebemos. Isto é a mensagem que recebemos. Vejamos então no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 4 a 6. Diz: chegando para ele, a pedra que vive. Jesus Cristo é a pedra que vive, esta rocha que vive, pela qual, ou acima da qual, foi fundada a Igreja de Deus. Chegai-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vós mesmos como pedras que vivem. Sim, nós também ser pedrinhas que vivem.
na Igreja de Deus, membros da Igreja de Deus. Sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, para serem parte deste sacerdócio espiritual no mundo da manhã, no reino de Deus, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Agora, hoje, oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Como? A nossa vida é uma vida de sacrifício. O significado do lava-pés, lembram-se? Que é humilde, que é um sacrifício. Sacrifícios espirituais. Como? Através de amar os irmãos, fazer sacrifício para com os outros. Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pelo Espírito de Deus que temos em nós, que Jesus Cristo que está em nós. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, que é Cristo. Que é na igreja, uma pedra angular. Onde a igreja toda é construída à volta, eleita e preciosa. E quem nela crer não será, de modo algum, envergonhados. Não será, de modo algum, envergonhados. Continuando então no versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Estão a ver aqui o pensamento de que temos que sofrer injustamente, é parte da nossa vida, por motivo da sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, vocês praticam bem, vocês são afligidos no vosso emprego, no vosso trabalho, na vida, quando falam com outras pessoas, são afligidos por fazerem bem. Fazerem o bem não é pecar, é fazerem e dizerem coisas de uma maneira correta. Fazer o bem. E o suportais com paciência, tal como Jesus Cristo tem paciência para connosco e suportou com paciência os nossos pecados, isto é grato a Deus. Portanto, para isto fostes chamados. Porquanto para isto fostes chamados para quê? Qual é a razão por que somos chamados? Para sofrer como Cristo sofreu. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Lembram-se do que ele disse no lava-pés, em João 13? Que eu estou a dizer, vocês não entendem, mas estou a dar um exemplo para vocês fazerem como eu fiz. Ele sofreu, e por isso nós temos que sofrer pelos outros. Exemplo, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo, algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vê-se aqui a nossa responsabilidade. Carregando sobre ele, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Somos salvos. Somos sarados destes problemas pelas suas chagas. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes. Estamos convertidos, estamos transformados mentalmente, pensar no físico para pensar no espiritual, ao pastor e bispo da nossa vida. Queridos irmãos, vê-se como Pedro aqui estava a ver as coisas de uma maneira diferente. Vejam também em capítulo 3, versículo 14 a 15, diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, 14 a 15, diz assim, mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
É a nossa responsabilidade, queridos irmãos, de termos esta mente de Cristo. Vejam no versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É o que nós temos de ser. A nossa mente também tem que ser uma mente nova e temos de estar a pensar nas coisas de Deus. Vejam no capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento de sofrer na carne também. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não viveis de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Queridos irmãos, nós devemos seguir a Cristo. Vejam também no versículo 16. Diz assim, versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus. Veja no capítulo 5, versículo 2. Pedro então agora passou o batom, passou a responsabilidade aos outros, a nós, e diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Queridos irmãos, esta é a nossa responsabilidade, de seguirmos os mesmos passos, e tal Pedro aprendeu esta lição e pastoreou e apacentou as ovelhas. Nós precisamos de fazer a mesma coisa através dos nossos exemplos, da nossa prática, da maneira que falamos para os outros de uma maneira limpa, direita e correta. Continuando então, no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sino, trato de uns com os outros, da maneira que se tratam uns aos outros. Cingi-vos todos de humildade. Humildade, lembram-se da lição do lava-pés? De humildade, sacrifício. Cingi-vos todo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todas as vossas compreensões. Deixem isso com Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O maligno quer devorar a você, quer devorar a nós. Pedro entendeu isso e nós entendemos isso agora. Queridos irmãos, nós precisamos de sair deste mundo. Tal como Pedro saiu do mundo. Jesus Cristo foi paciente com Pedro. Jesus Cristo não desistiu, porque foi persistente com a vida e com a situação de Pedro. E Ele, Jesus Cristo, é igualmente paciente e persistente com você, como Ele foi com Pedro. Esta é a lição da vida de Pedro. Eu espero que esta lição seja encorajadora para você, como é encorajadora para mim.